Dia da Vida Consagrada. Aos 6 de janeiro de 1997, São João Paulo II dirigia aos bispos e às pessoas consagradas uma mensagem para a celebração do primeiro dia da vida consagrada, que ocorreria aos 2 de fevereiro daquele mesmo ano, 1997. A razão da celebração era assim expressa pelo Santo Padre: ajudar a Igreja inteira a valorizar sempre mais o testemunho das pessoas que escolheram seguir a Cristo mais de perto, mediante a prática dos conselhos evangélicos, e ao mesmo tempo ser para as pessoas consagradas uma ocasião propícia para renovar os propósitos e reavivar os sentimentos que devem inspirar a sua doação ao Senhor. Naquela mesma mensagem, São João Paulo II salientava ainda que a missão da vida consagrada no presente e no futuro da Igreja diz respeito não apenas já àqueles que receberam esse carisma especial, mas a toda a comunidade cristã. Com efeito, como ele mesmo escrevera na exortação apostólica pós-sinodal Vita Consecrata, a vida consagrada está colocada no coração da Igreja como elemento decisivo para a sua missão, visto que exprime a íntima natureza da vocação cristã e a tensão da Igreja esposa para a união com o único esposo. O Papa prosseguia ainda, expressando assim de modo mais, articulado, o tríplice escopo do dia da vida consagrada. Em primeiro lugar, esse dia responde à íntima necessidade de louvar mais solenemente o Senhor e agradecer-lhe o grande dom da vida consagrada, que enriquece e alegra a comunidade cristã com a multiplicidade dos seus carismas e com os frutos de edificação de tantas experiências totalmente doadas à causa do reino. Em segundo lugar, dizia ele, esse dia da vida consagrada tem o escopo de promover o conhecimento e a estima pela vida consagrada por parte de todo o povo de Deus. O terceiro motivo, enfim, refere-se diretamente às pessoas consagradas, convidadas a celebrar em conjunto a solenidade e solenemente as maravilhas que o Senhor realizou nelas, para descobrir com um olhar de fé mais lúcido os raios da divina beleza difundidos pelo Espírito no gênero de vida, no seu gênero de vida, e tomar consciência mais viva da sua insubstituível missão na Igreja e no mundo. A escolha, por sua vez, do dia 2 de fevereiro, festa litúrgica da apresentação do Senhor, a escolha desse dia para a celebração do dia da vida consagrada, essa escolha o Papa assim a motivava. O dia da vida consagrada será celebrado na festa em que se faz memória da apresentação que Maria e José fizeram de Jesus no templo para o apresentarem ao Senhor. Nesta cena evangélica, revela-se o mistério de Jesus, o consagrado do Pai, que veio ao mundo para cumprir fielmente a sua vontade. Simeão o aponta como luz para iluminar as nações e pré-anuncia, com palavra profética, a oferta suprema de Jesus ao Pai e a sua vitória final. Assim, a apresentação de Jesus no templo constitui um eloquente ícone da total doação da própria vida para todos os que foram chamados a reproduzir na Igreja e no mundo, mediante os conselhos evangélicos, os traços característicos de Jesus virgem, pobre e obediente. Maria associa-se à apresentação de Cristo. A Virgem Maria, que leva o Filho ao templo para que seja oferecido ao Pai, exprime bem a figura da Igreja, que continua a oferecer seus filhos e filhas ao Pai Celeste, associando-os à única oblação de Cristo, causa e modelo de toda a consagração na Igreja. Tal escolha, queridos irmãos, funda-se ainda num costume que já se vinha solidificando, como esclarece São João Paulo II. Já faz algumas décadas que na Igreja de Roma e em outras dioceses
A festividade do dia 2 de fevereiro reúne quase espontaneamente numerosos membros de institutos de vida consagrado e de sociedades de vida apostólica ao redor do Papa e dos pastores diocesanos, para manifestar coralmente, em comunhão com o inteiro povo de Deus, o dom e o compromisso do próprio chamado, a variedade dos carismas da vida consagrada e a sua peculiar presença no âmbito da comunidade dos que creem. São João Paulo II manifestava ainda naquela ocasião, em 1997, seu desejo que essa experiência se estenda a toda a Igreja, de modo que a celebração do Dia da Vida Consagrada reúna as pessoas consagradas juntamente com os outros fiéis para cantar com a Virgem Maria as maravilhas que o Senhor realiza em tantos seus filhos e filhas e para manifestar a todos que a condição de povo a Ele consagrado é a condição de todos que foram remidos por Cristo. Ele expressava ainda uma esperança. Tenho confiante esperança de que este dia de oração e de reflexão ajude as igrejas particulares a valorizar sempre mais o dom da vida consagrada e a medir-se com a sua mensagem para encontrar o justo e fecundo equilíbrio entre atividade e contemplação, entre oração e caridade, entre empenho na história e tensão escatológica. Este desejo e essa esperança encontraram eco em seus sucessores, Bento XVI e Francisco. Gostaria de recordar Francisco por ocasião do Ano da Vida Consagrada. Convocado pelo Papa Francisco no período de 30 de novembro de 2014 a 2 de fevereiro de 2016, nós vivemos o Ano da Vida Consagrada, que, sempre novo, nos enriqueceu e iluminou, especialmente nos encorajando no enfrentamento do contexto pandêmico que depois se veio a criar-se. E o Papa recordava aos consagrados olhar com gratidão o passado. Cada um dos institutos religiosos provém de uma rica história carismática. Nas suas origens está presente a ação de Deus, que no seu espírito chama algumas pessoas para seguirem de perto a Cristo, traduzirem o Evangelho numa forma particular de vida, lerem com os olhos da fé os sinais dos tempos, responderem criativamente às necessidades da Igreja. Depois, a experiência dos inícios cresceu e desenvolveu-se, tocando outros membros em novos contextos geográficos e culturais, dando vida a novos modos de implementar o carisma, a novas iniciativas e expressões de caridade apostólica. É como a semente que se torna árvore alargando os seus ramos. Olhar com gratidão o passado. Viver com paixão o presente. A lembrança agradecida do passado, dizia o Papa aos consagrados, impele-nos numa escuta atenta daquilo que o Espírito diz hoje à Igreja, a implementar de maneira cada vez mais profunda os aspectos constitutivos da nossa vida consagrada. Viver com paixão o presente significa tornar-se peritos em comunhão, ou seja, testemunhas e artífices daquele projeto de comunhão que está no vértice da história do homem segundo Deus. E abraçar com esperança o futuro. Conhecemos as dificuldades que enfrenta a vida consagrada nas suas diversas formas, a diminuição das vocações e o envelhecimento, especialmente no mundo ocidental, os problemas econômicos na sequência da grave crise financeira mundial, os desafios de internacionalidade e da globalização, as insídias do relativismo, a marginalização e a irrelevância social. É precisamente nestas incertezas, continuava o Papa, que partilhamos com muitos dos nossos contemporâneos que se atua a nossa esperança, fruto da fé no Senhor da história, que continua a repetir-nos: não terás medo, pois eu estou contigo. Olhar com gratidão o passado, viver com paixão o presente, abraçar com esperança o futuro. E concluo: muitos carismas se agregam e somam valores e braços na evangelização
em nossa diocese. Desde antes da sua instalação em 12 de julho de 1981, nesse território eclesiástico que compreende Caxias e São João de Meriti, quando ainda éramos diocese de Petrópolis e de Nova Iguaçu, missionários religiosos para cá migraram, a fim de levar o Evangelho aos mais esquecidos e sofridos rincões de nossa Baixada. Contamos com um fecundo sim de religiosos e religiosas, de consagrados e consagradas, que se doam ao reino de Deus aqui entre nós. E hoje, quando nos preparamos para celebrar o Dia Mundial dos Consagrados, de modo especial queremos expressar nosso apreço e gratidão a todos os consagrados e consagradas. Deus os abençoe a todos na missão.